Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos fazer uma análise mais a fundo de um material chamado Cristo, este tão desconhecido 14. Olá? O nosso objetivo aqui é entender as ideias principais sobre Cristo, sabe? Especialmente sua morte, ressurreição e qual seria o propósito divino por trás disso tudo. Conforme esse texto específico apresenta. Exato. Não é só repassar o que já se sabe, mas captar a leitura particular que essa fonte faz, né? Isso. E o texto já começa sugerindo que talvez a nossa compreensão comum de Cristo seja, meio limitada. Ele propõe um foco maior na obra redentora dele, dentro de um plano maior de Deus. Vamos ver isso melhor. Com certeza. O texto, logo de cara, enfatiza que conhecer Cristo vai além da biografia dele ou só da divindade. O ponto crucial para essa fonte está na morte e na ressurreição. É. A perspectiva que o texto traz é que a morte de Cristo representa ele tomando para si os pecados do que eles chamam de eleitos. Eleitos, essa é uma palavra-chave aqui, então. Sim. Dentro dessa linha teológica seriam os escolhidos por Deus para a salvação. E a ressurreição, bom, ela comunicaria a vida para esses eleitos. Entender isso é fundamental para pegar o raciocínio redentor do material. E tem um ponto interessante que o texto argumenta que o universo não gira só em torno da salvação humana. Tipo, não seria o único foco de Deus. Sim, essa é uma virada de chave importante que o texto propõe. Cristo é colocado como centro de tudo mesmo. Citam até João 1, Romanos 11 para basear isso. Então a salvação dos eleitos seria o quê? Uma parte do plano? Exato. Uma parte de um plano divino, maior, eterno e totalmente centrado na pessoa de Cristo. É uma reorientação, sabe? Tira um pouco o ser humano do centro exclusivo da história. Para explicar como Cristo toma o nosso lugar, o texto faz um paralelo. Volta lá no Antigo Testamento, né? Com o sacrifício de Levítico 4. Isso, aquele ritual onde o pecador colocava as mãos no animal, simbolizando a transferência da culpa, sabe? Sei. E como ele liga isso a Cristo? De forma bem direta. Argumenta que Cristo foi o substituto definitivo. Carregou culpas que não eram dele. O texto até menciona o Salmo 69 sobre restituir o que não roubou. Pesado. Muito. E isso leva a afirmações teológicas bem fortes, baseadas em passagens como 2 Coríntios 5:21. Aquela que diz que Deus o fez pecado por nós. Essa mesma. E Gálatas 3:13, fazendo-se maldição por nós. E também Isaías 53, que diz que ele foi contado com os transgressores. E o texto dá importância para o fato de Isaías falar pecado de muitos. É isso? Sim, eles interpretam isso como um indicativo de que a salvação não seria universal, mas específica para esse grupo, os eleitos. É uma leitura bem específica dessa passagem. Essa ideia da substituição é E intensa. o local da crucificação, fora da porta de Jerusalém, que Hebreus menciona, o texto dá um significado especial para isso também, né? Com certeza. A interpretação que ele oferece é a da exclusão. Cristo sendo rejeitado, expulso pela própria sociedade que ele veio salvar. Nossa, O texto usa isso como um reflexo de como a condição de pecado, na visão do autor, claro, obscurece o entendimento. Impede as pessoas de reconhecerem o próprio socorro divino que está ali. É uma imagem forte de isolamento. faz sentido. E tudo isso parece levar a uma crítica que o texto faz mais para o final, sobre como as pessoas se relacionam com a fé. Aquela distinção. Cristo não tem algo para dar, ele é a própria coisa. Exatamente. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Há uma crítica bem forte ao que o autor vê como uma religiosidade meio utilitária, sabe? Tipo, buscar Cristo só para resolver problemas imediatos. Um quebra-galhos. Isso, essa ideia. Em vez de reconhecer a obra consumada, a noção de que o trabalho redentor de Cristo na cruz foi completo, final. Tudo resumido no tudo está consumado dele. E essa crítica se estende a algumas teologias também, né? Sim, e há líderes religiosos que, na ótica do autor, se desviam das escrituras. Usa até umas metáforas sobre pastores que cuidam de si mesmos em vez do rebanho. A suficiência da obra de Cristo é o ponto nevrálgico aqui. Então, para a gente amarrar tudo, o que vimos foi uma perspectiva teológica que põe Cristo no centro absoluto de tudo, não só da salvação humana. Isso.
E a morte e ressurreição interpretadas como substituição, redenção, mais para um grupo específico, os eleitos. E, por fim, uma crítica bem direta a uma fé que o autor considera superficial ou só. Instrumental, né? Usada só para resolver coisas. E, no fundo, acho que a análise desse material deixa a gente com uma pergunta que o próprio texto levanta. Que tipo de relação se busca com o divino? É uma busca por se conectar com essa figura central de um propósito eterno, como o texto descreve? Ou é mais uma procura por ajuda nas dificuldades do dia a dia? Essa tensão, sabe, entre ver Cristo como o centro de tudo versus um recurso. Parece ser aí que mora o coração da reflexão que a fonte propõe.